Bom dia, meninos e meninas, tudo bem com vocês, oitavo ano? Espero que sim. Meninos, hoje a proposta da aula é um pouquinho diferente. Eu não venho aqui trazer um conteúdo novo, um tema novo, eu venho fazer com vocês uma revisão de todos os conteúdos, todos os temas e tópicos abordados ao longo do ano de 2020. Certo? A gente sabe que foi um ano atípico e por isso merece uma atenção especial aos conteúdos trabalhados para que vocês possam fixar eles na cabecinha, certo? Eu vou voltar lá para o primeiro bimestre de vocês, em que a gente estudou iluminismo, certo? Vamos lembrar o que é o iluminismo? Vamos lá? Então vamos lá. Até mais ou menos o século XVIII, toda a sociedade era governada pela igreja. O poder central era a igreja. E a igreja dominava até os pensamentos das pessoas. O que o iluminismo, os filósofos iluministas propunham? Que a pessoa devia ter liberdade para pensar, que ela devia pensar com a razão. Que ela devia pensar... Bom, meninos, então vamos lá. Até o século XVIII, a igreja controlava esses pensamentos. Os filósofos iluministas já diziam o contrário. Eles defendiam a tese de que todo pensamento, todo procedimento deveria ser pautado em uma única coisa: a razão. Então, o pensamento iluminismo é a defesa da razão sobre qualquer outra coisa, certo? E ele vem romper, ele vem quebrar com o paradigma da igreja, certo? Com essa dominação da igreja. A crítica do iluminismo é ao antigo regime. O que é o antigo regime, professor? É a sociedade estamental, é o absolutismo. É o absolutismo. O que é a sociedade estamental? Vocês lembram lá da sociedade dividida em três estados, o clero, a nobreza e o terceiro estado, composto pelos burgueses, profissionais liberais, os artesãos, a camada mais pobre, desfavorecida, todos esses que não pertenciam ao primeiro estado e ao segundo estado pertenciam ao terceiro estado. Vai lembrar que esse estado aqui tinha 1%, esse aqui 3%, sobrando para cá 96% da população. E sabe o que é mais engraçado? Esses 96% da população eram os que menos tinham direitos, políticos, religiosos e todos os outros, certo? Então aí dá a crítica do iluminismo, certo? Ele acreditava que tinha que quebrar com essa sociedade. A sociedade não tinha que ser dividida em estados, certo? Defendia o uso da razão, o uso da ciência e o rompimento com o pensamento religioso que eles chamavam de Idade das Trevas. Por isso o nome iluminismo, que eles viam iluminar os pensamentos, certo? O iluminismo é um movimento do século XVIII, ele começa no fim do século XVII, mas a culminância dele é no século XVIII. É no século que a gente chama século da Ilustração, ou século das Luzes, certo? Vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre os pensadores iluministas. Falem comigo, oitavo ano. Jean-Jacques Rousseau, Barão de Montesquieu, Voltaire, Diderot e John Locke, certo? Rousseau, defensor da democracia e dos direitos civis. Montesquieu, defensor da tripartição. Ele acreditava que uma única pessoa, no caso o rei, tendo poder, não governaria de forma justa, que era necessário dividir os estados, dividir a nação em três poderes. Quais são eles? Legislativo, judiciário e executivo, certa divisão em 3 poderes. Voltaire defendia a liberdade de expressão. Ele dizia uma frase célebre: posso não concordar com o que você fala, mas vou morrer defendendo o seu direito de falar, certo? Ele sempre dizia: não concordar com o que o outro pensa não me dá o direito de proibir ele de pensar. Então era a favor da liberdade de expressão. Diderot, os iluministas acreditavam que o conhecimento precisava ser escrito. É o responsável por compilar a enciclopédia, um livro de mais de 1.800 capítulos, certo? Mas lá fala 1.800 livros, divisão em capítulos, certo? Nessa enciclopédia tinha os pensamentos, certo? Como eles concebiam ciência, toda a sua forma metódica de pensar. A partir do momento que era escrito, que era traduzido, era espalhado pelo mundo. E é assim que esse conhecimento influenciou. Revolução Americana, Revolução no Itaiti, Revolução no Itaiti, Revolução aqui no Brasil, a Pernambucana, Mineira, a Congelação Baiana, todas elas têm ideais iluministas, certo? O processo de independência dos Estados Unidos, tudo isso pautado. E a principal delas é a Revolução Francesa, embasada nos ideais iluministas. Mas por que são embasadas neles? Porque eles estavam escritos. Quem foi responsável? Diderot, certo? Responsável pela compilação da enciclopédia. E temos o John Locke, que é o defensor do direito natural. Ele acreditava que o Estado não poderia
que ao romper um contrato social, que é defendido por Rousseau, ao romper um contrato social, né, o Estado rompia com o direito natural das pessoas, certo? Ele acreditava que todo cidadão, independente ou não de Estado, do estamento, tinha direitos naturais garantidos. Então ele era um defensor do direito natural do cidadão, certo? O iluminismo, meninos, é muito importante vocês entenderem, porque daqui para frente não tem nada que vocês vão estudar na vida escolar de vocês que não vai falar de iluminismo, que não vai falar do pensamento iluminista, que não vai falar dessa quebra, desse rompimento da ciência do Estado com a religião. O iluminismo prega uma sociedade laica. O que é uma sociedade laica? Não é uma sociedade ateu, é uma sociedade em que os pensamentos são embasados pela razão e pela ciência, e não pela religião, certo? Então, desde aqui do século XVIII até o nosso presente 2020, vocês vão ver muito falar-se de iluminismo. Por isso que é muito importante entender que eles defendiam a razão como supremacia máxima, a ciência, uma crítica à sociedade absolutista e ao antigo regime, sociedade estamental, certo? A ideia dos seus pensadores, democracia, tripartição, liberdade de expressão, a escrita, né, disso e o direito natural. Vale lembrar que isso aqui, meus amores, compõe a nossa Constituição. A nossa Constituição tem bases iluministas. Nossa Constituição é tripartida, né? Nós temos a tripartição dos estados, nós temos como base de governo a democracia e a liberdade de expressão está lá, escrita, certo? Na nossa Carta Magna. Então, para vocês verem que eu não estou floreando, o iluminismo embasa as nossas ideias políticas desde o século XVIII. Vamos lá. Partindo disso aqui, que é um ideal, que é um pensamento, que é algo a ser defendido, colocado em prática. Como colocar em prática? Por meio da Revolução Francesa. Mas antes de eu chegar nessa Revolução Francesa, pula para mim aqui para a industrial, pode ser? Porque no meio desse processo revolucionário, acontece na Inglaterra a Revolução Industrial. Eu costumo brincar com vocês que enquanto a Revolução Industrial deu para o mundo as locomotivas e ensinou a usá-las, a Revolução Francesa deu para o mundo ideais políticos e os ensinou a usá-los. São duas revoluções que acontecem muito simultâneas, muito próximas uma das outras, certo? Aqui século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, primeira, segunda e terceira Revolução Industrial, e aqui século XVIII. Certo? Então são duas revoluções muito próximas, todas ali na Europa e com ideais distintos, propostas distintas. Uma é uma revolução das máquinas, outra é uma revolução política, certo? A revolução industrial nada mais é do que a transformação, meninos, da produção, certo? A gente tem o artesanato. O que é o artesanato? O artesão, ele é dono dos meios de produção e do conhecimento de produção. Vou dar o exemplo da laranjinha, beleza? Desculpa o exemplo, mas é o que vem na cabeça agora. O que é o exemplo da laranjinha? Eu sou artesã, estou fazendo minha laranjinha. Eu sei temperar o leite, temperar a fórmula, temperar a fruta, colocar no saquinho, amarrar para gelar e vender. Eu domino todas as etapas de produção e tudo que eu estou produzindo ali é meu. O saquinho é meu, o leite é meu, a fruta é minha. Ou seja, eu sou dono dos meios de produção e dono da etapa de produção. Eu conheço a etapa de produção. Isso é artesanato, certo? Na manufatura já é diferente. A manufatura é a divisão do trabalho manual. Eu não mais faço tudo. Eu contrato em oficinas, certo? Não é fato. Em oficinas de manufatura, eu contrato uma pessoa para fazer os saquinhos, uma pessoa para colocar o leite, outra pessoa para colocar a fruta, outra pessoa para amarrar e outra pessoa para vender. Essa é a divisão manual do trabalho, manufatura. E um detalhe importante, nas oficinas de manufatura, o dono, o manufatureiro, ele não domina todas as etapas de produção e quem trabalha também não domina. Quem faz o saquinho só domina o saquinho, não domina a temperagem do leite e vice-versa. Então eu não conheço todas as etapas. E outro fator determinante, nas oficinas de manufatura, quem trabalha lá vende a sua força de trabalho. Não é dono dos meios de produção, é dono só da sua força de trabalho, certo? O dono da manufatura é dono dos meios de produção, mas não da força de trabalho, por isso que ele contrata. Maquinofatura. Aqui eu tenho a verdadeira revolução industrial. Mas ao lembrar, meninada, que essa maquinofatura lá no século XVI, XVII, ela nada mais é do que os tear, certo? É a produção do algodão. Então, assim, é só por volta do século XVIII, XIX que eu tenho a questão das locomotivas. E aí, sim, é um boom revolucionário, certo? Aqui as maquinofaturas, meninos, elas
segue o mesmo procedimento da manufatura. É a divisão do trabalho, só que a divisão do trabalho por meio de máquinas. Eu não sei se vocês já assistiram o filme do Charlie Chaplin, em que ele é contratado, é um filme mudo em preto e branco, mas é interessante, a mensagem é interessante. É um filme que ele é contratado para torcer parafusos para a direita. Ele não torce parafusos para nenhum outro sentido, ele não sabe fazer mais nada. O dia que faltou um funcionário que colocar em outra linha de produção, ele é moído pela engrenagem da máquina, porque ele não sabia fazer mais nada. Ele só sabia torcer parafuso para a direita. Ele não sabia torcer para a esquerda, ele sabia torcer parafuso para a direita. Foi contratado para isso, certo? Na maquinofatura acontece a mesma coisa. Contratava-se pessoas específicas para determinadas funções para que a pessoa que trabalhasse não dominasse todas as etapas de produção, certo? É uma forma de limitar o conhecimento. Se ela não domina todas as etapas, ela não pode ascender, ela não pode crescer, certo? Nem social, nem financeiramente, de forma nenhuma. Então eu limito isso. Quem é dono das fábricas? Os grandes proprietários. Esse cenário fabril traz para o mundo um outro cenário triste, que é a questão do trabalho infantil. As fábricas contratavam crianças de 7 a 14 anos com salários irrisórios, pagando centavos por dia para jornadas de 16, 18 horas de serviço, certo? O trabalho infantil é uma grande crítica que se faz, uma crítica social que se faz à Revolução Industrial, certo? Bom, meninas, continuando, então assim, a Revolução Industrial, ela sofreu essa grande crítica social, que era a questão da exploração do trabalho infantil, certo? Ela deu para o mundo um ideal de produção em massa, né? Enquanto um homem no artesanato produzia, vou trocar o exemplo, vocês não acharem que eu sou celange, tá? Um par de sapato por dia, na fábrica se produzia 100 pares de sapato por dia. Enquanto um artesão na roda de fiar fazia um novelo de lã por dia, na fábrica se fazia 100 novelos. Então as fábricas aumentaram, fizeram um boom, né? Um boom da industrialização, da produção. E com isso cresceu-se os olhos. Só que eu tenho cada vez mais a separação entre aqueles que são trabalhadores e aqueles que não são. É aqui, meus amigos, que a gente inventa duas classes. Os burgueses são os donos dos meios de produção. Os proletários só têm os seus filhos como posse, por isso proletários, certo? Só são donos dos seus filhos, porque até a sua força de trabalho ele vende para poder comprar o pão de cada dia. E é aqui que eu tenho a separação da sociedade, discrepância entre aqueles que vão ficando cada vez mais ricos pela exploração do trabalho dos trabalhadores, certo? E por que exploração? Porque se paga um valor irrisório pelo serviço prestado, certo? Por isso que é exploração. Fala a jornada de trabalho, 16, 18, 20 horas por dia dentro das fábricas. Muito bem, Revolução Industrial, um acontecimento extremamente importante na história, que ela muda, né, o campo da tecnologia, da maquinária, da produção, né, e dá aí, ela transforma essa sociedade. Ela é aqui, meus amigos, que eu tenho o surgimento do famoso capitalismo. Ele surge lá no capitalismo mercantil, né, lá no mercantilismo, mas é aqui que a gente tem o primeiro capitalismo financeiro, aquele que bota lucro em tudo. E o objetivo do capitalismo é isso mesmo, é capitalizar. Tudo tem que trabalhar em função de um lucro. E é por isso que os burgueses compram a mão de obra dos proletários. Ok? Então, muito bem. Revolução Industrial. Quero que vocês lembrem das 3 fases: artesanato, manufatura e maquinofatura. Muito bem. Foca aqui na minha querida Revolução Francesa. Adoro. Revolução Francesa. O marco inicial é a tomada da Bastilha, a queda da Bastilha, o incêndio da Bastilha, como vocês preferirem. 14 de julho de 1789. Essa Revolução Francesa marca a transição do período da modernidade à contemporaneidade, certo? É ela que rompe esse período histórico. Muito bem. O que é a Revolução Francesa? Meus amores, a França, estamental, dividida entre clero, nobreza e o terceiro estado, né, vivia uma efervescência do terceiro estado que não queria mais ser controlado por esses estamentos. A gente tem os pensamentos iluministas fervendo na cabecinha do povo, né? O povo queria liberdade, igualdade, fraternidade, até que são os lemas da Revolução Francesa, e queria para todos. Então há aqui a divisão entre direita e esquerda. Vamos entender isso? Vamos entender isso. O rei sentava-se ao centro, poder absoluto, uma monarquia absoluta, certo? Sentava-se ao centro. À sua esquerda sentavam-se os jacobinos.
À sua direita sentavam os girondinos, à sua frente sentavam a planície, aqueles mais planos, aqueles mais neutros no processo político. Muito bem. Quando eu tenho a tomada da Bastilha, o que é a Bastilha? Era uma prisão de presos políticos da monarquia absolutista. Todos aqueles que eram contrários à monarquia absolutista ou que eram presos pelo rei, com crime de traição e outras coisas, eram presos na Bastilha. Então, ao queimar a Bastilha, ao tocar fogo e quebrar a Bastilha, marca o início da Revolução Francesa e marca também a ruína do absolutismo na França. Porque em tempos de revolução, nada é mais revolucionário do que destruir símbolos, certo? E a Bastilha era o símbolo do absolutismo. Então, vamos lá. Os jacobinos e os girondinos, a direita e a esquerda. E é daqui que surge o termo histórico, né? A esquerda era radical, a direita era moderada. A esquerda queria revolucionar, queria transformar, queria depor a monarquia, decapitar a monarquia e assumir o poder. A direita não. A gente pode deixar a monarquia lá. Não tem problema ele ficar lá, a gente só precisa controlar o poder do rei. Que tal uma monarquia parlamentarista, né? Então eles não queriam romper com o que estava posto, só queriam adequar. A esquerda, os jacobinos, não. Eles queriam romper com isso, eles queriam a revolução de fato, certo? Muito bem. A gente divide a Revolução Francesa em algumas fases. Uma delas é essa que os jacobinos assumem o poder de uma planta chamada fase do terror, que é onde eles começam a guilhotinar o povo, né? Guilhotina a rainha e o rei da França aqui também, né? Na guilhotina. Não sei se vocês lembram da paródia que eu mandei para vocês. Cantem a paródia, vocês vão entender a Revolução Francesa assim, no máximo. Os jacobinos proporam a lei do máximo. O que era a lei do máximo? Nada podia ser vendido além daquele preço. Essa taxação em produtos importantes como trigo, arroz, feijão, fez que a inflação diminuísse, certo? Possibilitando as pessoas que comprassem. Só que depois a gente tem a transição, os jacobinos voltam, o pão sobe, estava difícil comer, estava difícil comprar. Então é uma revolução que lida com a pobreza em volta dela, certo? A população está empobrecida. Então, vamos lá. Os jacobinos assumem, tem a fase do terror, os girondinos voltam e eles são mais moderados. Nessa fase aqui surge uma figura emblemática da Revolução Francesa, que é quem? Napoleão Bonaparte, né? Napoleão Bonaparte, que após esse período revolucionário assume o poder e cria o Império Napoleônico, ou seja, a França lutou para derrubar um monarca absolutista e ao final da sua revolução colocou outro monarca absolutista no poder. Né? Mas teve fruto? Teve fruto, porque a Revolução Francesa influenciou o mundo, né? Ela influenciou o mundo. A Revolução Francesa, ela é uma revolução política, certo? Ela constrói símbolos nacionais, como a questão da bandeira, né? A questão da bandeira, a ideia de se abraçar uma bandeira, ela vem da Revolução Francesa. Ela trabalha em cima de um lema baseado no iluminismo, que é a liberdade, a igualdade, a fraternidade e a igualdade para todos, e não só para o primeiro, segundo ou terceiro estado, para todos, prevê a igualdade entre todos. Todas as ideias iluministas estão contidas, né, no processo revolucionário da Revolução Francesa, certo? É uma revolução que dá para o mundo um modo de pensar. É uma revolução que ensina para o mundo como pensar. E é essa revolução também que acaba influenciando a Inglaterra no seu processo de transição para a monarquia parlamentarista, de absolutista parlamentarista, certo? Então, ela é uma revolução muito importante. Eu costumo dizer que ela é uma revolução ecumênica. O que é uma revolução ecumênica? Ela não era uma revolução feita a católicos, a protestantes, a puritanos. Ela era feita a revolução para todos. Ela é ecumênica. Ela não tinha um ideal religioso, ela tinha um ideal político. Liberdade, igualdade e fraternidade, certo? É uma revolução de suma importância para a gente entender. A França fica 10 anos em processo revolucionário, né? Então é uma revolução importantíssima para a gente entender processos políticos, transformações políticas que vão acontecer ao redor do mundo influenciados por essa revolução, certo? Muito bem. Outra revolução influenciada pelos ideais iluministas, né, é a Revolução Americana. A Revolução Americana nada mais é do que a revolução que trata do processo de independência dos Estados Unidos, baseados também em ideais iluministas de igualdade, liberdade, fraternidade. Os Estados Unidos querem sua independência da Grã-Bretanha, da Inglaterra, certo? E conseguem isso. A gente tem aqui a festa do chá de Boston, a lei dos intoleráveis, a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá, né? E todas essas leis culminam para a independência dos Estados Unidos, a proclamação da sua
Constituição, Carta Magna essa importantíssima para aquela nação, certo? E a gente tem aqui a formação de hoje uma superpotência mundial que é os Estados Unidos, que são as uniões das tribos colônias, né? Muito bem. Eu vou para cá, depois eu vou para cá. Brasil. O que a gente viu de Brasil esse ano, meninada? A gente viu o processo de independência, né? A população começa a se revoltar contra as ordens portuguesas, né? Princesa Leopoldina, juntamente com Napoleão. José Bonifácio, não esquece Napoleão. Juntamente com José Bonifácio, assinam e escrevem a Declaração de Independência. A declaração essa que Dom Pedro I só lê, né? Eu tá bom, só sabe ler, é ótimo, maravilhoso. Declaração de Independência que Dom Pedro lê, né? E dá o grito da independência, o brado, ao lado do Rio Ipiranga, em São Paulo, né? 7 de setembro de 1822 é a nossa independência, ok? E aí a gente tem a período do Brasil político marcado por 3 tipos de governo. Primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831, marcado pelo autoritarismo de Dom Pedro I, né? Pela morte da princesa Leopoldina. Ela morre, meus amigos, ela morre. Pela morte da princesa Leopoldina, um governo que não consegue unir o Brasil, muito pelo contrário, ele cria mais conflito do que paz, né? Ele gera mais atribulação do que gera paz. Então, com esse autoritarismo, ele não consegue adeptos e com isso, junto com a questão do trono português, porque com o poder moderador, ele podia tanto governar o Brasil quanto governar Portugal, né? Ele criou o quarto poder aqui, que é o poder moderador. E a população estava descontente, os governadores de província estavam descontentes, os seus ministros estavam descontentes. Então, ele abdica do trono, certo? Em 1831, a favor do seu filho Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, que tem quantos anos? 5 aninhos, meus amores. 5 aninhos. Ele deixa o trono do Brasil para uma criança de 5 anos, um neném de 5 anos. Muito bem. Como ele não podia assumir, porque a Constituição não permitia, existe no Brasil um período de regência. Regência nada mais é do que um governo transitório, um governo de transição. É um governo curto, porque ele marca o fim de um período para o início do outro. É um governo de transição entre dois. Então, entre o primeiro reinado e o segundo, eu tenho as regências. Regências essas marcadas por muitas revoltas, cabanagem, balaiada, sabinada, revolta dos malês, muitas revoltas mesmo, né? Porque a população não via nos regentes um governante, não via nos governantes, e com isso tentava dividir o país. Eu tenho uma série de insurreições ao longo do Império, certo? Ao longo do Brasil. Muito bem. 1840, Dom Pedro II, com apenas 14 anos, 9 anos de regência, é chamado golpe da maioridade, né? O Partido Liberal, a gente tem aqui os Luzias e os Saquaremas, né, os liberais moderados. O Partido Liberal se reúne, orquestra um golpe da maioridade para mudar a Constituição e permitir que Dom Pedro II assuma o trono do Brasil com apenas 14 anos de idade e tente unificar de novo essa nação. Unificar essa nação sobre a sua liderança. Então, 1840 até 1889, eu tenho o início do segundo reinado. Reinado esse governado por Dom Pedro II. Vale lembrar que com Dom Pedro II, durante o segundo reinado, o que mais caracteriza é a questão do café, mas principalmente das leis abolicionistas. É Dom Pedro II que vai lidar com a questão da abolição, das leis abolicionistas, do fim do tráfico negreiro, né, e diversas outras leis. Né? A gente tem a Eusébio de Queiroz, a gente tem a Lei do Ventre Livre, Sexagenário e, por fim, a Lei Áurea. Né? Todas essas leis abolicionistas realizadas durante o governo de Dom Pedro II. Dom Pedro I, um governo autoritário, regências marcado por inúmeras insurreições. Governo de Dom Pedro II é um governo marcado pela questão das leis abolicionistas e também da questão do café, certo? Onde o Brasil se torna um grande exportador de café. Muito bem. Finalizando, o nosso último conteúdo foi imperialismo, né? A gente falou de determinismo social, racismo, etnocentrismo, né? De como esses pensamentos moldam a vida da gente até hoje, né? Até hoje nós temos pensamentos etnocêntricos, racistas, né? A gente vê o outro pela nossa visão de mundo, pela nossa régua. Não existe esse tipo de julgamento, né? O outro é o outro e eu sou eu, e cada um é cada qual, né? Então, e esses pensamentos racistas e etnocêntricos são a base do imperialismo. O que é o imperialismo?
é o fardo do homem branco. Eles acham que é um dever civilizatório, né, explorar, levar civilização à sociedade menos desenvolvida, como os africanos, por exemplo, né? Por exemplo. Tanto é que a maior característica é a partilha da África, em busca de matéria-prima, mão de obra barata e desqualificada, né? Que quanto menos eu sei, mais barato é o meu serviço, mais desqualificado eu sou. Quanto mais eu sei, mais qualificado eu sou, mais cara é minha mão de obra. Então, eles estavam em busca de mão de obra barata, mercados consumidores e exploração de matérias-primas. Esses são os objetivos do imperialismo. É uma nova forma de colonização onde eu não assumo prejuízo, eu assumo somente o lucro daquelas áreas exploradas. O imperialismo ele vigora durante o século XIX até o começo do século XX. A Primeira Guerra Mundial é, por essência, uma guerra imperialista, que a gente vai estudar lá no 9º ano de vocês, tá bom? A Primeira Guerra, vocês vão entender por que ela é uma guerra imperialista, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu não sei se eu fiz mais bagunça do que fiz clareza, mas era o objetivo tentar só revisar um pouquinho dos conteúdos, dos tópicos, dos temas abordados durante o nosso ano de 2020. Não esqueçam de fazer a autoavaliação. Na última autoavaliação, muitos alunos não realizaram. Não deixe de fazer, ela vale 1 ponto, tá bom? Acrescido na nota de vocês. Eu espero que todos tenham gostado, que todos tenham entendido. Fiquem bem, até a próxima. Não deixe de fazer por fora. Beijos!